O destaque da previsão desta quinta-feira é o avanço de uma frente fria. É essa frente que vai provocar muita chuva no sul do Brasil. Ainda pela manhã, pode chover em cidades do Rio Grande do Sul. Então vamos para lá. Gabriela Garcia está em Porto Alegre, já conversa ao vivo com a gente. Ô Gabi, aparentemente já choveu ou ainda está chovendo por aí, né? Uma chuva fraca na capital gaúcha. Traz as informações para a gente. Quais são as condições do tempo em Porto Alegre? Bom dia. Exatamente, Carol. Um bom dia para você e para todos. A chuva retornando aqui para a região sul. A gente lembra que no fim de semana teve muita chuva, inclusive com estragos em algumas cidades. Na metade da semana, essa chuva deu uma trégua e agora deve retornar, então, inclusive com possibilidade de temporal em algumas localidades. Aqui em Porto Alegre, realmente já choveu ontem à noite e hoje durante a madrugada. Você vê, inclusive, que a rua está molhada. Mas nesse momento não chove. E a previsão é que ao longo do dia ocorram pancadas de chuva aqui na capital gaúcha, com intensidade moderada. A gente tem também nesse momento a temperatura de 15 graus, deve subir um pouquinho, então a temperatura já um pouco mais alta, não está tão frio. E aí tem temporais, possibilidade de temporais em outras localidades, como é o caso, por exemplo, do norte e da Serra Gaúcha, o sul e oeste catarinense também, e extremo sul paranaense tem risco de temporais com raios e fortes ventos. Falando nos ventos, esses ventos eles podem atingir 70 km por hora entre a Costa Doce e o litoral médio gaúcho. E aí no decorrer da tarde e da noite, essa instabilidade ela vai em direção aos estados de Santa Catarina e do Paraná, né? E aí provoca realmente uma chuva um pouco mais intensa. E aí, por outro lado, a gente tem as capitais, né? Florianópolis e Curitiba ainda com a presença de tempo estável ao longo do dia, apenas com variação de nebulosidade. Então a gente tem essa previsão, Carol, em algumas localidades a gente tem possibilidade de temporais hoje, com ventos de até 70 km por hora. Em outros municípios vão ter pancadas de chuva ao longo do dia, como é o caso aqui de Porto Alegre. Eu volto contigo. Obrigada, Gabriela Garcia, conversando conosco ao vivo direto da capital gaúcha. Inclusive hoje lá em Porto Alegre, como a Gabi nos contava, já choveu durante a madrugada, vai chover mais durante esta quinta-feira. Previsão de até 40 milímetros acumulados, viu? Máxima lá em Porto Alegre de 16 graus. Em Florianópolis, hoje um tempo bem nublado na capital catarinense. A Gabi falava pra gente sobre esse tempo mais estável, mas em alguns momentos algumas pancadas de chuva podem acontecer lá em Florianópolis. Em Curitiba, é que o tempo fica firme, só ocorre também um aumento da nebulosidade por lá. Amanhã é que volta a chover e a temperatura cai. É o início da quinta onda de frio do ano. Durante quase uma semana, as temperaturas vão ficar abaixo do esperado, principalmente aqui, olha só, nessas áreas em azul do mapa. Onde o azul é mais escuro, fica ainda mais frio. Portanto, até em áreas aqui do Mato Grosso, de Goiás, podemos sentir os efeitos dessa massa de ar polar. E não está descartado o risco de friagem também em Rondônia e no Acre, na região norte. Aqui as mínimas esperadas para os próximos dias. Poderemos ter mínima em Campo Grande de 6 graus, Cuiabá mínima de 14 graus, 5 em Curitiba e 8 em Porto Alegre. Lembrando, é uma frente fria que avança, portanto vem a chuva e depois o frio. Olha só o que acontece em São Paulo. A chuva cai na cidade a partir de sexta-feira e no fim de semana vai ficar gelado. Inclusive poderemos ter recorde de frio do ano, com mínima de 7 graus. Isso aqui é dado oficial. Em algumas áreas da cidade, a temperatura pode cair ainda mais. Hoje em São Paulo não deve chover, inclusive nas imagens ao vivo te mostramos que o sol já começa a aparecer agora na cidade. Termômetros marcam nesse momento 14 graus. A temperatura hoje vai subir um pouquinho mais. À tarde teremos os termômetros marcando 24 graus em São Paulo. No centro-oeste, norte e nordeste do país, calorão de mais de 30 graus, máxima de 33 em Belém e em Goiânia, e em Teresina chega aos 35, com alerta para baixa umidade. Já no litoral do Nordeste, a chuva continua e já choveu bastante por lá.
Aracaju e Maceió já enfrentaram toda a chuva esperada para o mês só nesse começo de agosto. Foram mais de 100 milímetros em apenas 5 dias. Hoje ainda chove na costa leste nordestina, mas as pancadas não devem ser tão intensas.